E no meio de tanta violência, em menos de um mês, 3 crianças foram vítimas aí na periferia de Fortaleza. Em um desses casos, um bebê de 7 meses foi assassinado nos braços do pai. Nós mostramos aqui no Cidade 90. Direto ou indiretamente, essas crianças estão envolvidas no contexto da violência, vítimas de uma violência extrema que acontece no nosso estado. Vai ver mais? Carlos Henrique Costa conta pra gente aqui na tela. O dia 20 de agosto, essa data ficará marcada para sempre na memória dos moradores do bairro Planalto Pici. Foi lá que neste dia uma criança de apenas 8 meses de vida foi assassinada. Foi no sábado, em volta de 8h30 da noite. Meu filho estava comigo. Eu procurei o pai dele para eu poder comprar o leite e a massa dele. E meu filho estava comigo no meu colo mamando. Ele viu o pai dele passando, o neném fez um escândalo para estar com ele. Eu fui e eu fiquei sentada. E ele desceu a rua. Foi só em questão de segundos, minutos, acho que talvez 2, 3 minutos. Eles passaram na rua de moto. Ele viu o pai da criança e o rapaz que estava com ele. E parou a moto um pouco mais na frente, na esquina, e depois voltou atirando. Antes dele atirar, o pai do neném falou: meu filho não, meu filho não, meu filho não, 3 vezes. E eles falaram que não queriam saber, e o primeiro tiro foi na cabeça do meu filho. A UPA do Janguruçu foi o local de socorro da pequena Maria Alice de Souza Justino, de 2 anos, baleada na noite do dia 3 de setembro no bairro Messejana. A criança estava na rua quando os criminosos chegaram para assassinar o pai dessa criança que havia saído do presídio recentemente. De acordo com moradores, 2 homens em uma moto chegaram aqui à rua Juriti em busca de um homem que tinha saído da cadeia recentemente, há cerca de 2 meses. Chegando aqui, vários disparos de pistola foram efetuados, só que uma menina, uma criança, Maria Alice de Souza Justino, de apenas 2 anos, foi baleada. Ela era sobrinha do alvo dos tiros. A garota foi socorrida para a UPA, que fica no bairro Janguruçu, aqui na capital, e em seguida ela foi transferida para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. Mas, infelizmente, ela não resistiu ao ferimento. Ela foi atingida com um disparo na cabeça. O outro caso aconteceu também aqui na região do Grande Janguruçu, no conjunto Santa Filomena, na noite desta quinta-feira. Luan e Vitória, que eram moradores recém-chegados a uma vila ali no conjunto, foram assassinados. Os criminosos chegaram já com a carta marcada para assassinar esses 2. Só que a criança, filha do casal, pouco mais de 2 anos, não só assistiu à morte dos pais, como também foi atingida pelos disparos. São cenas fortes. A mãe estava sem a parte de cima das roupas, o que dá um indicativo de que estava se preparando para amamentar a criança que brincava. E aí, ao lado dos corpos, nós tivemos acesso a uma imagem de uma boneca encharcada de sangue da mãe, porque os 2 não foram poupados. O alvo não era só o pai, o Luan, a mãe também foi atingida pelos disparos e morreu. E a criança atingida também, essa eles não tiveram cuidado em preservar a vida dessa criança. Não dá para dizer se foi proposital os disparos na criança. A gente acredita que não, mas os tiros que eram endereçados a pai e mãe também atingiram essa menina que lamentavelmente está nesse momento em um hospital lutando entre a vida e a morte, lutando pela sobrevivência. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Por que cada vez mais as crianças são vítimas de violência? Conversamos com o pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência para tentar entrar um pouco nesse assunto. Nesse caso do assassinato de criança, é uma situação que nos preocupa porque deixa claro o envolvimento cada vez maior das famílias, com o tráfico de drogas, onde as crianças
vivem juntas, né, em cubículos mesmo. Então, uma bala, nesse caso, ela não vai selecionar que vai atingir o adulto. Ela termina atingindo a criança e o adulto, né? E como a criança é sempre muito vulnerável nesses casos, nós vamos ter sempre esse dado que para nós é muito deprimente, né? Muito triste a gente ter 3 casos, né, em Fortaleza nesses últimos dias. Então eu acho que o Estado ele tem que estar cada vez mais presente nessas áreas que requer um Estado forte, né? Um Estado que dê soluções, um Estado que cuide, né? Então, nesse sentido, no plano mais geral, a grande política seria a presença do Estado. Carlos Henrique Costa para o Cidade 190. Como o professor bem disse, é deprimente e triste. Não vou aqui responder, reafirmar o que o professor, que é um estudioso da área da segurança pública, acabou de relatar. É básico. Presença na comunidade, presença na vida das pessoas, presença na vida das famílias, dando condição de vida melhor para essas pessoas não ficarem tão fácil aí, tão vulnerável à criminalidade. Cena triste essa da bonequinha da criança, minha gente, próxima ali ao sangue, a boneca suja de sangue. É triste a gente falar aqui que criança foi baleada, que criança foi morta, que a família inteira foi destruída. Ah, mas é porque eram os pais o alvo, não era a criança vira alvo. Foi o que aconteceu no Planalto Pici. Foi o que aconteceu antes de ontem. Foi o que aconteceu ontem. E é o que vem acontecendo toda semana. Tá errado. Tem algo errado e a gente precisa identificar para que se possa atacar aonde a ferida abriu. Essa é que é a grande verdade. Segurança pública não se faz só com arma na mão. Segurança pública se faz com escola, com saúde, com saneamento básico, com oportunidade. Presença do Estado. Nada mais que isso. Enfim,